Então, o que o Senhor me colocou, na realidade, foi... Ele me deu essa palavra no dia do culto das mulheres. Eu pedi para ele, eu falei, Senhor, logo eu vou pregar. O Senhor quer que eu pregue uma palavra que eu já tenha, ou o Senhor quer me dar outra palavra? E Ele me deu a palavra que era para mim falar, andar com Deus, ou apenas parecer que estamos andando com Deus. Falei, ai... E como o Senhor é tão maravilhoso e a palavra dele nos renova todos os dias, né? E Ele quer que nós andamos brancos como a neve, então Ele traz sempre uma reflexão para nossas vidas, para que nós estejamos olhando para dentro de nós, para percebermos se nós estamos obedecendo. E nesse momento eu senti a presença do Senhor muito grande, aqui, desde a hora que eu entrei, o louvor maravilhoso. Então a gente sabe que o Espírito Santo está trabalhando, e creio que vai trabalhar na vida de cada um, e vai trazer à tona, porque tudo que está oculto, Ele traz à tona, Ele faz subir, não para envergonhar, mas para nos limpar e trazer conserto na nossa vida, para que nós não estejamos enganados com aquilo que pensamos e que sentimos, amém? Obrigada, amor. Olha, gente, que é maravilhoso cuidando de mim, tá vendo? Homens, aprendam, olha. Aprendam a cuidar das suas mulheres. Meu marido cuidava até da minha mãe. Até da minha mãe ele cuidava. E ainda não era convertido. Depois que converteu, então, ganhei o prêmio máximo. Lindo e maravilhoso. Então, aprendam com ele. Então, andar com Deus, ou apenas parecer que estamos a andar com Deus? Então, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele não procura pessoas que pareçam espirituais. Ele procura pessoas que caminhem com Ele, mesmo quando ninguém está olhando. Como tem sido aqueles momentos que nós estamos no esconderijo? Como nós temos nos portado, como nós temos agido, o que nós temos pensado, o que nós temos alimentado? Nós temos primeiramente cuidado do templo do Espírito Santo, porque muitas vezes nós maltratamos o templo do Espírito Santo. Nós até rotulamos ele, né? Só eu faço isso? Ô, Senhor. Aqui não, né? Porque muitas vezes a gente olha para nós, quando deparamos com algumas falhas, alguns erros, a gente se critica. E somos menos amorosos conosco do que com o próximo. Então, quando nós estamos naquele momento, só nós, onde só o Senhor vê, e muitas vezes nós até esquecemos que os olhos dele estão sobre nós. Só comigo que acontece isso? Meus queridos, é possível estar dentro da igreja, servir no ministério e ainda estar longe do coração de Deus? Uma pessoa que andou com Deus, que eu admiro muito de falar dele, e foi Enoque. Em Gênesis 5:24, a palavra fala assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Olha isso, gente, um homem como nós. O que tinha de diferente nele? Tudo para ele trazia Deus. Tudo para ele trazia Deus. Tanto que Deus, vem comigo, meu querido, ele não viu a morte. Olha a importância daquilo que a gente faz para as nossas descendências. Enoque, ele era descendente de Sete, filho de Adão. Depois veio Matusalém e depois veio quem? Noé. Olha essas descendências. O que nós temos feito com as nossas descendências? O que nós fazemos hoje vai refletir amanhã. Nas nossas vidas, na vida de quem está próximo a nós, na vida dos nossos filhos, dos netos. Nós vivemos em um tempo que é muito fácil parecer espiritual. É possível? É possível conhecer a Bíblia, é possível cantar, é possível pregar, é possível liderar,
postar versículos nas redes sociais, levantar as mãos no culto e ainda assim não caminhar verdadeiramente com Deus? É possível, né? É possível. Hoje existe uma grande diferença entre aparência espiritual e intimidade espiritual. Uma grande diferença. Enquanto o homem olha o exterior, Deus, Ele olha o coração. Ele olha, enquanto o homem está olhando o que nós fazemos, o que aparentemente eu faço na frente dos outros, Deus não olha isso. Deus olha o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Então a maior pergunta não é, as pessoas acham que eu ando com Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Aqueles que conhecem, aqueles que te conhecem, que caminham contigo, essas pessoas acham que você anda com Deus? Deus pode dizer que nós andamos com Ele? O que significa andar com Deus? Andar fala de relacionamento. Andar com Deus fala de relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Não é visitar Deus nos domingos. É caminhar diariamente. Diariamente. Quando nós estamos no trânsito, nós lembramos de glorificar o nome do Senhor. Quando colocamos algo diante de nós para nos alimentar, nós lembramos de consagrar ao Senhor. Quando vamos ao supermercado, quando vamos, até quando vamos para a igreja, quando vamos às compras, quando vamos ter um encontro, quando vamos ter um encontro com alguém, quando vamos escutar alguém, quando vamos apoiar alguém. Estamos caminhando nesse momento com o Senhor? Ou será que depois de um atendimento, vem as críticas, vem o julgamento e até a sentença? Caminhar diariamente com o Senhor é compartilhar a vida com Ele. É compartilhar. É fácil, né? Tudo que eu tenho vem do Senhor. Mas estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso? Caminhar com o Senhor é permitir que Deus participe das decisões, dos pensamentos, das palavras e das atitudes. Quem conhece a passagem de Noé, que construiu a arca? Conhece, Cris? Noé construiu a arca, não construiu? Ele dirigiu a arca? Não, né? Quem dirigiu a arca foi o Senhor. Quem anda com alguém, conhece a sua voz, conhece o seu jeito, confia nele. Por isso, em Amós, tem uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Nós estamos de acordo com aquilo que Deus nos fala? Nós temos obedecido? Ou não? Vou falar de um ponto agora com vocês. Quem anda com Deus vive para agradar a Deus, não as pessoas. Enoque, já falei de Enoque. A Bíblia dedica poucos versículos à vida de Enoque, mas Deus registrou algo extraordinário. Enoque andou com Deus. Não diz que Enoque construiu cidades, não diz que
ele era famoso, não diz que ele era rico, não diz que andava, só diz que ele andava com Deus. Isso já foi suficiente para ele entrar para a história. Qual o legado que cada um de nós estamos construindo para deixar para as nossas descendências? O céu, ele valoriza aquilo que a terra não percebe. Segundo ponto. Quem apenas parece andar com Deus, vive para manter uma imagem. Não é verdade? Quem anda com Deus, anda com Deus. E quem vive, que quer só passar uma imagem, que anda com Deus. E no fundo está vazio, não há transformação no interior. Em Atos 5, do 1 ao 5, tem o exemplo de Ananias e Safira. Eles queriam que todos acreditassem que eram totalmente consagrados. É uma passagem nas igrejas que todo mundo vendia o que tinha para poder estar todo mundo no mesmo, vamos supor, no mesmo financeiramente. E eles venderam, mas falaram que venderam um preço mais baixo, reteram algum dinheiro e foram. Para quem que eles estavam mentindo? O Espírito Santo, né? Então, o problema não era guardar parte do dinheiro. O problema era fingir uma entrega que não existia. O problema é fingir uma entrega que não existe. Nós temos que ter consciência que a nossa entrega tem que ser verdadeira, tem que ser completa. Pedro declara: não mentisses aos homens, mas a Deus. A gente consegue mentir a Deus? Se nós não estivermos, a nossa carne, ela é fraca. Se nós não vigiarmos, a gente pensa que engana a Deus. Mas se a gente está atento, o Espírito Santo já fala, imediatamente a gente percebe, não é esse caminho. Aqui eu não vou estar caminhando com Deus. Então existe uma enorme diferença em ser santo e parecer santo. Saul, 1 Samuel 15:30. Quando foi confrontado por Samuel, Saul não demonstrou o primeiro arrependimento. Sua preocupação foi: honra-me diante do povo. Saul errou, mas ele se arrependeu? Ele demonstrou arrependimento? Davi errou, mas Davi saiu da presença de Deus? Sansão errou, brincou com o pecado. Sansão brincava com o pecado, tanto que Deus saiu da presença dele. Mas o importante é nós sabermos que não é os nossos pecados que afasta Deus. É o que Ele vê dentro de nós. É o que Ele vê no nosso interior. Quando pecarmos, tem que haver arrependimento genuíno. Se não houver esse arrependimento genuíno, nós não estamos caminhando com Deus. O Senhor perdoa. O Senhor levanta. Saul, ele queria manter a imagem de um rei espiritual. Só que ele fez tudo o contrário. Então, que vocês possam ler a história de Saul, quem ainda não conhece, e vão ouvir. Mas Deus já havia visto o coração dele, ó. Deus já viu os nossos corações. Deus tem visto os nossos corações. E hoje Ele quer nos acordar. Judas,
Durante 3 anos, ninguém percebeu. Os discípulos confiavam nele, ele parecia discípulo, falava como discípulo, servia como discípulo, mas Jesus conhecia o coração dele. Nem toda a aproximação das coisas de Deus é intimidade com Deus. Podemos estar fazendo no automático. Podemos estar fazendo por hábito. Mas isso não é intimidade. Terceiro ponto. Jesus denunciou a espiritualidade de aparência. Os fariseus eram admirados, jejuavam, oravam, conheciam as Escrituras, mas Jesus declarou, em Mateus 15, 8, 9, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Depois disse, sepulcros caiados, bonitos por fora e mortos por dentro. Quarto ponto. Deus continua olhando o coração. Quando Samuel foi ungir Davi, que Deus falou, vá e unja. Quando ele viu Eliabe, ele pensou, é este. Por que ele pensou? Porque ele era o mais formoso. Mas Deus respondeu, o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Então a aparência para Deus não vale nada. O que conta para o Senhor é a intencionalidade. É o porquê das coisas, o que está por trás de tudo que nós fazemos ou pensamos. Quinto, como reconhecer alguém que anda com Deus? Como reconhecer? Não apenas pelos dons, nem pela posição, nem pelo conhecimento, mas pelos frutos. Pelos frutos. Quem anda com Deus apresenta obediência, mesmo que custa caro. Me fala, às vezes não custa caro a gente obedecer? Não estou falando só de dinheiro, não. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que parecem importantes para nós. Humildade. Reconhece quando erra. Temos reconhecido os nossos erros? Santidade. Luta diariamente contra o pecado. Nós lutamos diariamente contra o pecado. E quem tem vencido em nossas vidas? Quem tem vencido? Perseverança. Continua fiel nas crises. Gente, isso é tão sério que qualquer coisa, se nós não tivermos a fidelidade entranhada em nós não tivermos uma convicção dentro de nós, nas crises a gente vai abaixo, nas crises a gente não quer ir na igreja, e tudo vira crise. Tudo vira crise. Existe crises? Existe. Muitas vezes uma coisa para a Rafa é uma crise grande e para mim já não é. Mas muitas vezes outra coisa para mim é uma crise grande e para a Andréia não é. Mas quando nós não somos fiéis a Deus, tudo vira crise para nos afastar do altar, para nos afastar do ambiente de Deus, para deixarmos de ler a palavra, para deixarmos de ouvir um louvor, para deixarmos de dobrar o nosso joelho. Eu estou falando que são lutas que eu passo.
Se eu me deixava levar, eu não faço nada disso. Então, sou um luto, eu não faço por mim. Eu faço pelo Senhor. Amor. Amar as pessoas. É fácil? É fácil o outro nos amar? Pelo que nós somos? Pastora Teresi, é fácil nos amar pelo que nós somos? Se nós pensarmos assim, a gente vai aprender a amar o outro. Mas se nós pensarmos que nós somos perfeitos e que o outro tem que nos amar, e muitas vezes nem nós nos amamos. Eu tive uma época da minha vida que eu não me amava, mas o Senhor abriu meus olhos assim, ó, hoje eu me amo. Hoje eu me amo. Intimidade. Buscar Deus quando ninguém está olhando. Buscar Deus quando ninguém está olhando. Eu creio que todos aqui buscam Deus. Principalmente quando não está olhando, quando não tem ninguém olhando. Aquelas horas da madrugada, aquelas horas que queremos matar alguém, aquelas horas que queremos desistir, aquelas horas que alguém veio trazer uma mentira, aquelas horas que alguém veio te atingir. Retirarmos para o nosso canto e orar. Ele nos dá até o direito de falar com Ele aquilo que nós estamos pensando. Ele dá o direito de nós sermos quem nós somos na presença dEle. De contar para Ele quem nós somos, assumir quem nós somos de verdade. Olha como Ele é maravilhoso. 6. O maior perigo da igreja hoje. O maior perigo não é o pecado visível. Não é o pecado visível. É acostumar-se com uma vida de aparência. É nos acostumarmos com uma vida de aparência. Tudo parece bem. Nós estamos vivendo uma geração que canta, serve, lidera, publica as mensagens, conhece a Bíblia, mas já não desfruta da presença de Deus. São muitos poucos os que fazem um devocional, os que têm um caderninho com os nomes das pessoas com pedidos de oração. Gente, a melhor coisa para a gente vencer tudo isso, sabe qual que é? Fazer parte do grupo de intercessão. Porque lá a gente faz. Lá não tem como você não fazer. Todas as terças-feiras é pego a caixa de pedido de oração, é orado. Todos os pedidos que chegam, oramos pela igreja. Então, todas as terças-feiras vocês saibam que tem um grupo de pessoas que ora pela vida de vocês. Podem ter certeza. Não é só pelos pedidos que está na caixa, mas pedidos individuais. Quando nós oramos pela igreja e pelo corpo de Cristo, vocês são a igreja, vocês são o corpo de Cristo. Então, toda terça-feira, lembrem-se, tem alguém orando por mim. Nós podemos impressionar as pessoas durante muitos anos, mas nunca, nunca, nunca conseguiremos enganar a Deus. Sete. O maior exemplo de quem não andou. O maior exemplo de quem andou com Deus. Jesus, né? Jesus. Um exemplo incrível para cada um de nós.
ele declarou: eu faço sempre o que agrada ao Pai. Está em João 8:29. Então, o relacionamento de Jesus com o Pai não era apenas público. Era constante, ele orava sozinho, buscava o Pai antes das decisões, obedecia mesmo quando isso significava a cruz. Olha que exemplo que o Senhor está falando para nós. Seja constante, ore sozinho, busca o Pai nas suas decisões, obedeça mesmo quando isso significa ir para a cruz. Oito ponto. No caminho para o Calvário, todos caminhavam com Jesus, mas nem todos andavam com Ele. Essa é uma das maiores lições da Bíblia para mim. No caminho para o Calvário, havia muitas pessoas caminhando ao lado de Jesus. Todos estavam próximos fisicamente, mas cada um tinha um coração diferente, assim como nós. Estamos aqui fisicamente, mas só o Senhor sabe de como estão os nossos corações. A proximidade com Cristo não significa intimidade com Cristo. Hoje acontece o mesmo dentro da igreja. É possível estar perto de Jesus, servir Jesus, falar de Jesus e ainda assim não andar verdadeiramente com Ele. Simão de Cirene, o homem que carregou a cruz. Vocês já ouviram falar, né? Tomaram um certo Simão Cireneu e puseram-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. Está em Lucas 23:26. Simão foi obrigado a carregar a cruz. O que começou por obrigação tornou-se um encontro transformador. Muitos aqui presentes veio para a igreja, veio para ter um encontro com Jesus por causa de uma dor, muitos por amor, por causa de uma crise, por causa de um convite persistente. Eu fui um convite persistente, muito persistente, até célula já tinha na minha casa com os meus filhos. Mas tivemos as nossas vidas transformadas. Eu sou uma dessas que vou falar, eu me converti porque alguém foi persistente comigo. Senão, eu não teria me convertido. Então, não se envergonhe de persistir com alguém. Sabe por que nós persistimos? Porque nós sabemos o quanto é importante para aquela vida vir para os pés do Senhor. Vieram sem entender, mas ao caminhar com Cristo tiveram suas vidas transformadas. Gente, eu fui por revisão de vida sem saber nada. Nada. Ainda uma amiga que pagou para mim. Eu fui tão assim que eu levei o telefone de casa dentro da mala. Estou lá no refeitório, de repente começou a tocar o telefone. E eu falei, mas que telefone é esse que está tocando? Quando eu fui dentro da minha mala, eles estavam em casa, procurando o telefone, estava comigo na revisão de vida. E graças a Deus, que Ele usou uma pessoa para persistir na minha vida. E hoje, eu estou aqui. Vida transformada. Família transformada. Umas gerações transformadas. Deus transformou a minha geração. Eu e meu marido.
mais os nossos filhos e os nossos netos. Uma das coisas que eu mais sou grata a Deus é porque eu posso afirmar com convicção: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu afirmo com convicção, e eu dentro do meu coração, não existe promessa maior para uma mãe. Não existe. E nós sabemos que a nossa casa, sabe você saber que você vai subir e que um filho seu pode ficar? Gente, nós temos que orar muito para que isso não aconteça com ninguém que nós conhecemos. Nós temos que orar. Isso é caminhar com Deus. Isso é fazer a vontade do Pai. Deus, Ele pode transformar uma obrigação em um relacionamento. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem que vêm para a igreja para servir, aí eu vou para limpar, mas é mais por obrigação. Então, não ache ruim. Não vai mesmo, se precisar eu vou junto. Porque ele vai ser transformado nesse lugar. Nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração mais aberto. Quem aceita carregar a cruz, descobre o privilégio de caminhar com Cristo. Quem aceita limpar uma casa de banho, quem aceita abrir uma célula, quem aceita convidar alguém para a igreja, quem aceita ouvir alguém que está sofrendo, quem aceita estender a mão para alguém, quem aceita vir cantar no púlpito, quem aceita vir pregar, quem aceita vir varrer, quem aceita vir dar aula, está criando um relacionamento com Cristo. Nós temos que mudar essa visão primeiro em nós. Para Jesus, não importa se você está aqui pregando, louvando, ou se você está lá limpando a casa de banho, se você está cuidando das crianças. Você está servindo e Ele distribui como Ele quer. As mulheres de Jerusalém. Emoção sem transformação. Em Lucas 23, 28, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chora antes por vós mesmas. Gente, nós estamos chorando pelo outro? E como nós estamos? Como eu e você está enquanto estamos chorando pelos outros? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o outro e esquecemos de nós mesmos. E o Senhor fala: ama a si mesma. Às vezes eu falo para o Senhor assim: Deus, eu acho que eu não me amo. Sabe por quê? Porque eu sei que o melhor para a minha vida é o Senhor, e às vezes, de vez em quando, eu não te busco. Então é como se eu não me amasse, porque eu não busco o que eu sei que é o melhor para mim. Então vamos nos amar mais? Vamos buscar mais o Senhor? Elas choravam por Jesus, mas Jesus mostrou que lágrimas não substituem arrependimento. Tem muita gente chorando por culpa e não por arrependimento. Há pessoas emocionadas nos cultos, mas quem nunca permite que Deus transforme o coração? Deus, Ele procura mais do que emoção, Ele procura conversão. Conversão. É possível chorar diante da cruz, vivendo longe de Deus? Sim, é possível. Tem pessoas fazendo isso. Os soldados, eles tocaram em Jesus, conduziram Jesus, crucificaram Jesus, mas nunca o conheceram. Assim também existem pessoas que participam de todas as atividades da igreja, conhecem os costumes e a linguagem cristã, mas nunca desenvolveram um relacionamento verdadeiro com Cristo.
nunca desenvolveram um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eu conheço pessoas assim. Estar perto da cruz não significa estar perto de Deus. A mídia conseguiu o vídeo? Sim ou não? Se conseguiu, pode pôr para mim? Sem som, se possível. A multidão, seguidores de ocasião. Dias antes eles gritavam, Hosana. Agora grita, crucifica-o. Crucifica-o. A multidão acompanha Jesus enquanto tudo está bem. O discípulo permanece quando chega à cruz. Quem vive de aparência muda conforme as circunstâncias. Quem anda com Deus permanece fiel. Quem anda com Deus permanece fiel. Os líderes religiosos conheciam as Escrituras, mas rejeitaram o Messias. Eles sabiam as profecias, esperavam o Salvador, mas quando Jesus chegou, não o reconheceram. Conhecimento sem intimidade gera religião. Relacionamento produz transformação. É possível conhecer a palavra e ainda não conhecer o autor da palavra? Eu conheci a palavra. Muitas coisas da Bíblia eu conheci antes de conhecer o autor da palavra. Os dois criminosos, a mesma cruz, duas decisões. Os dois estavam ao lado de Jesus. Os dois ouviam suas palavras. Os dois igualmente perto, mas apenas um reconheceu quem Jesus era. A proximidade não salvou os dois. A fé salvou apenas um. Não basta estar perto de Jesus. Temos que nos render a Ele. Temos que nos render a Ele. Jesus, o único que caminhou em perfeita comunhão com o Pai. Enquanto todos revelavam o que havia em seus corações, Jesus revelou o coração do Pai. É isso que nós temos que revelar. Nós não temos que revelar o nosso coração. Nós temos que revelar o coração de Deus para as pessoas. É do coração de Deus que eles precisam, não é do nosso. Não é do nosso coração. Mas quando nós começarmos a apresentar, a revelar o coração de Deus, o nosso já estará transformado. O nosso já estará transformado. Mesmo sofrendo, perdoou, amou, obedeceu, permaneceu fiel até o fim. Ele não apenas andou com Deus. Ele fazia sempre a vontade do Pai. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. Está em João, capítulo 8, versículo 9. Quem somos nós? A caminhada até o Calvário revelou quem realmente andava com Deus e quem apenas parecia andar. Da mesma forma, nossa caminhada diária revela se nossa fé é apenas uma aparência ou um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não basta caminhar ao lado de Jesus.
como muitos fizeram no caminho do Calvário. O que transforma a vida é caminhar com Jesus em comunhão, obediência e intimidade. Porque no fim, Deus não perguntará se estivemos perto da cruz, mas se permitimos que a cruz transformasse o nosso coração. No fim da vida, Deus não perguntará quantos seguidores você teve, quantas mensagens você pregou, quantos ministérios liderou. A grande pergunta será: você caminhou comigo? Porque Jesus também disse: nunca vos conheci, Mateus 7:23. Porque ele não disse: vocês nunca trabalharam? Ele disse: nunca vos conheci. O problema nunca foi falta de atividade, foi falta de relacionamento. Relacionamento. Hoje Deus continua procurando pessoas como Enoque, pessoas que escolham caminhar com Ele todos os dias, que tenham uma vida secreta maior do que a vida pública, que ame sua presença mais do que os aplausos. É isso que o Senhor procura. Minha vida é a mesma quando ninguém está olhando? Tenho buscado a presença de Deus ou apenas uma boa imagem diante das pessoas?